Muito bem, então. Então vamos lá. Boa tarde a todos, tá? É um prazer inenarrável estar com vocês sempre aqui, né? É um novo modo operandis, né? De trabalhar, né? Esses encontros, tá? Vocês tiveram então essa semana o APG falando um pouquinho sobre fígado, já começaram com hepatites, tem também que estudar algumas alterações além de hepatites, no caso, né, algum tipo de alteração relacionada com a fibrose, neoplasias hepáticas, vocês vão também ver neoplasias hepáticas, então eu quero fazer um apanhado geral aqui nesse bate-papo sobre a patologia hepática. Começando pela anatomia, né? O fígado, então, ele é uma glândula, né? E essa glândula, né, ela produz uma série de substâncias, tá? Substâncias, inclusive, né, relacionadas com fatores de coagulação, né, várias proteínas, né, várias enzimas. Tá? Então, preste bem atenção, o fígado, né, como o nome dele em inglês quer dizer liver, né, era teoricamente o centro da vida, né, na antiguidade. Pensava-se que a vida estava ali, nesse órgão, né, esse órgão acastanhado, homogêneo, né, revestido pela cápsula de Gleason, né? Tanto é que tem esse aspecto brilhante aqui, olha, no exame necroscópico, você faz a necrópsia, esse aspecto brilhante, acastanhado, quem dá esse brilho é a cápsula de Gleason, que reveste o fígado. Tá? Essa cápsula é extremamente vascularizada, então qualquer tipo de aumento do tamanho do fígado pode causar dor quando você palpa o paciente. Tá? Isso favorece o diagnóstico de hepatomegalia. Tá? Esse aspecto acastanhado ele é homogêneo. Tá? Você percebe que o fígado, ele, se você pesar, ele vai ter em torno de 1.500, 1.600 gramas, esse é o peso habitual do fígado. Tá? Na sua hepatimetria, alguns livros colocam 12 centímetros, quando você faz a percussão desde a região subclávia direita até o hipocôndrio direito, você tem uma hepatimetria de cerca de 12 até 13, 14 centímetros de comprimento. Tá? Você, então, ao palpar esse fígado, você vai encontrar uma borda, né, do fígado a duas polpas digitais abaixo do rebordo costal à direita. Tá? Esse fígado, se ele estiver além disso, isso também confere uma semiologia, pode ser compatível com hepatomegalia. Tá? Agora, na anatomia, o fígado é dividido macroscopicamente em lobos. Tá? Em lobo esquerdo e lobo direito, né, ele é dividido por esse ligamento chamado aqui ligamento falciforme. E aqui lobo esquerdo e lobo direito. Tá? Na face posterior tem o lobo quadrado e o lobo caudado. Tá? E essa é a divisão macroscópica. Existe uma divisão microscópica do fígado, mas aí, se é microscópico, não é mais lobo. É microscópico, estou falando de lóbulo hepático. Tá? Então, o lóbulo hepático é mais ou menos isso aqui. Tá? Você vai normalmente encontrar, né, uma veia centrolobular, aqui está no canto aqui acima superior à sua direita, essa aqui é uma veia centrolobular, e aqui um espaço porta. Tá? Mas qual que é a estrutura funcional? Qual que é o ácino hepático? Né? A estrutura funcional do fígado é o ácino hepático, chamado de lóbulo hepático. Em que consiste o lóbulo hepático? O lóbulo hepático, na verdade, é uma estrutura, né, que é composta por uma veia centrolobular circundada por vários espaços porta. Então, quando você na histologia, né, lá naquela primeira aula de histologia, quando você foi ver o fígado, né, na microscopia, você encontrou lá um ácino ou lóbulo hepático. E é aqui que tudo acontece. É aqui que ocorre o metabolismo hepático, é aqui que é produzida a bile, é aqui que é produzido os fatores de coagulação, tá? Aqui que é produzida as enzimas hepáticas, as proteínas hepáticas. Tá? Agora, o que é o lóbulo hepático? Estruturalmente, a sua histoarquitetura é composta por uma veia centrolobular circundada por várias dessas estruturas aqui. Normalmente 6, 5 estruturas como essas, chamadas de espaços porta. Dentro de cada espaço porta você encontra, tá, ramificações da veia porta, ramificações da artéria hepática e pequenos ductos biliares, tá? Além de uma veia hepática que normalmente não aparece aqui nesses cortes histológicos. Tá? São as estruturas que normalmente o livro descreve como tríade portal: artéria hepática, veia porta e ducto biliar. Tá? E o sangue chega justamente por aqui. Por que chega por aqui? Olha, porque é aqui que estão as ramificações da artéria hepática e da veia porta. Tá? Agora, preste atenção, o fígado apresenta, então, circulação dupla. Ele é nutrido, tá, tanto por ramificações da veia porta, quanto por ramificações da artéria hepática.
Tá? Esse sangue chega aqui, olha, pelo espaço porta. Ele rompe essa lâmina limitante e cai nessa rede intensa de sinusoides, chamados sinusoides hepáticos. Tá? Isso aqui, olha, né, cheio de sinusoides hepáticos. O que são sinusoides? São canais por onde o sangue passa, tá? E ele vai em direção do espaço porta até a veia centrolobular. Nesse caminho, né, do espaço porta até a veia centrolobular, os hepatócitos vão absorvendo oxigênio, nutrientes, vão promovendo o seu metabolismo e vão segregando, tá, para pequenos ductos, canalículos biliares, todo o seu subproduto, que vai formar a bile. E a bile, então, é formada da veia centrolobular em direção ao espaço porta. Então, enquanto o sangue caminha do espaço porta em direção à veia centrolobular, a bile é formada, né, da direção veia centrolobular em relação aqui ao espaço porta. É um caminho inverso. Mas se você perceber, né, você já entendeu que a estrutura funcional do fígado são os lóbulos hepáticos, também chamados de ácinos hepáticos. Que estrutura é essa? É uma veia centrolobular circundada por espaços porta como este. Tá? Você sabe que o sangue caminha nessa direção, do espaço porta em direção à veia centrolobular. Sabe que a bile é formada nessa outra direção aqui, ó, inversa, da veia centrolobular em direção ao espaço porta. Beleza, mas veja que mesmo o lóbulo hepático ainda é subdividido. Subdividido em 3 importantes regiões. Região 1, ou zona 1, região 2, ou zona 2, região 3, ou zona 3. Agora, existem outros nomes para essas regiões. E esses nomes são dados de acordo com as suas características histológicas. Veja só, essa zona 1, ela está próxima ao espaço porta, então é chamada de zona periportal. Essa zona 3 está próxima à veia centrolobular, então ela é chamada de zona perivenular. E a zona 2, ela está no centro do lóbulo, então ela é chamada de zona centrolobular. Então, dentro do lóbulo hepático, existe ainda uma subdivisão. Para quê? Para a gente caracterizar os insultos, as agressões que esse fígado vai vir a sofrer. Tá? E onde podem estar esses insultos, esses processos inflamatórios, essas agressões, essa necrose, essa apoptose, essa esteatose? Ela pode estar aqui, olha, dessas regiões 1, 2 ou 3. Que regiões são essas? Pode repetir a região, professor? Vou repetir. Região 1 é chamada de região periportal, porque está próximo ao espaço porta. Região 2 é chamada de zona centrolobular ou médio-zonal, tá? Porque ela está no centro do lóbulo e no meio do lóbulo. Tá? E a zona 3 é chamada de zona perivenular. Então, para que serve essa divisão? Olha, se eu, por exemplo, for analisar um processo inflamatório, vai que esse processo inflamatório está aqui, ó, na zona 1. Então, eu posso dizer para você, clínico, que o teu paciente tem uma inflamação que está no espaço porta e que chegou até a zona 1 periportal. Olha só que interessante. Agora, essa inflamação está aqui, olha, na zona 2. É uma inflamação que está onde? Na chamada zona centrolobular. Ah, mas a inflamação está aqui, professor. Olha, próxima à veia centrolobular. Então, a inflamação perivenular. Por que é importante? Porque alguns tipos de causas de inflamação apresentam características inflamatórias diferentes. Quer ver só? Exemplo, os vírus normalmente causam inflamações no espaço porta, tá? Ou iniciam o seu processo inflamatório. Aqui, olha, nossa resposta inflamatória ao vírus se inicia normalmente no espaço porta. Tá? Principalmente quando estou falando de hepatites crônicas. Agora, quando eu falo de hepatites agudas, esse processo de agressão e inflamação pode estar espalhado por essa região, tanto 1, periportal, 2, centrolobular ou 3, perivenular. Perdão. Já um processo de agressão alcoólica, ele acontece muito mais aqui, olha, próximo à veia centrolobular. Então, uma inflamação aqui, ela é chamada de inflamação perivenular. Então, uma inflamação que está normalmente localizada aqui, próxima à veia centrolobular, me sugere muito mais uma agressão, por exemplo, por álcool. Já uma inflamação que está aqui, exclusivamente no espaço porta, ela me sugere muito mais uma causa viral. Então, eu preciso entender a histologia para depois fazer uma análise de todas as agressões que acontecem nesses espaços.
E as características dessas inflamações vão me sugerir qual é a causa mais provável. Tá? Então, voltando, para você ter uma ideia de estudar a patologia do fígado, tá? Antes de você chegar a estudar realmente as hepatites, volte na histologia, né? Faça uma revisão, né, da unidade funcional, né, hepática. Essa unidade funcional hepática é chamada de lóbulo hepático. E esse lóbulo consiste em uma veia centrolobular, circundada por pelo menos 5 estruturas ou 6 dessas aqui, ó, chamada de espaços porta. Dentro de cada espaço porta tem uma veia, né, porta, uma artéria hepática e um ducto biliar. Agora, mesmo o lóbulo hepático é dividido em pelo menos 3 importantes regiões, né, ou zonas, chamado de região ou zona 1, região ou zona 2, região ou zona 3. Para que serve essa divisão? Para eu tentar depois classificar as agressões que esse fígado vem a sofrer. Para eu entender onde essas agressões estão ocorrendo. Por quê? Se eu entender onde, se eu identificar onde essas lesões estão ocorrendo, isso vai me sugerir qual é a principal ou mais importante causa. Exemplo, uma agressão, repito, né, provocada pelo álcool, ela será encontrada muito mais na região perivenular. Uma agressão provocada por vírus, se for uma hepatite aguda, ela pode ser encontrada espalhada pelo lóbulo. Já uma hepatite crônica, ela pode se iniciar aqui, olha, muito mais na região periportal ou simplesmente região portal. Então, de um modo geral, temos a região portal, aqui 1 periportal, 2 centrolobular, 3 perivenular. Tá? Então, é importante você fazer uma revisão da histologia antes de estudar realmente a patologia hepática de um modo geral. Tá? Porque tem outro detalhe, né? Se imagina uma inflamação, se ela está, por exemplo, aqui no espaço porta. Se essa inflamação é crônica, tá? Qual será o tipo de reparo? O reparo, ele pode ser tanto regenerativo, quanto pode ser cicatricial. Então, se existe aqui nesse paciente A uma inflamação localizada no espaço porta, a cicatriz que eu vou encontrar será uma cicatriz também no espaço porta. Por quê? Porque a inflamação estava ali. A cicatriz ela vai, né, ser um evento subsequente à inflamação. Na verdade, a cicatriz, né, o reparo acontece concomitante à inflamação. E se a inflamação estava no espaço porta, o reparo também estará no espaço porta. Mas se a inflamação estiver aqui na zona 1, olha, então, né, o processo de reparo também vai ocorrer na zona 1. Ah, não, professor, olha aqui, ó, a inflamação estava na zona 3, tá? Então o reparo vai se processar também na zona 3. Mas se a inflamação estava ligando o espaço porta, a inflamação começava no espaço porta, passava pela zona 1, zona 2, zona 3 e chegava até a veia centrolobular, nossa, essa inflamação ela é intensa, porque ela começa a ligar estruturas entre si. São chamadas inflamações em ponte. E é óbvio que se eu antes tinha uma inflamação em ponte, quando o reparo começar a se sobressair, haverá um reparo também em ponte. Tá? Então é importante conhecer essas regiões do fígado antes de você estudar realmente as doenças que envolvem o fígado de um modo geral. Perdão. Mas preste bem atenção. Quero saber de vocês o seguinte. Você é um estudante de medicina hoje. Vou fazer bate-papo, vou fazer aula não, porque senão fica muito chato. Você, estudante de medicina, está em casa hoje, mas se você tivesse antes da pandemia fazendo, por exemplo, medicina em Porto Nacional, que é o caso de vocês, a grana é curta, mas toda sexta-feira você resolve tomar uma cervejinha. Tá? Muito bem. Então, toda sexta-feira você tem esse, né, hábito ou vício, não sei, de tomar essa cervejinha aí na sexta-feira. Mas você é um paciente jovem. O seu fígado tem uma excelente capacidade ainda de regeneração. Mas toda vez que você ingere aquelas 4 cervejinhas sua, long neck, na sexta-feira, ou então aquelas 4 cervejas de 600 ml na sexta-feira, você tem uma agressão ao teu parênquima hepático. Por quê? Porque o álcool, quando chega aqui, ele tem que ser metabolizado. E é o fígado que metaboliza esse álcool. E esse metabolismo do álcool gera um efeito adverso no hepatócito. Mas então, se eu começar então a examinar esse aluno agora, né, no 4º período de medicina, e ele vem bebendo álcool toda sexta-feira, desde o primeiro período, eu vou agora, por pesquisa, analisar o fígado dele. Que tipo de padrão de lesão hepática eu vou encontrar no fígado dele? Isso é uma pergunta importante. Tá? Será que eu vou encontrar já inflamação? Já vou encontrar fibrose? Ou será que eu vou encontrar apenas uma doença de depósito? Seja por gordura ou seja por proteína.
É uma boa pergunta, né? E, então, o que vocês acham? Vocês acham que eu vou encontrar o quê nesse paciente, nesse aluno? Olha só, quais são os padrões de lesão hepática? Para você entender o que acontece nesse aluno, né, que será examinado por mim no quarto período de medicina, que vem bebendo desde o primeiro período, você tem que entender quais são os padrões de lesão hepática que eu posso encontrar no fígado. Isso quer dizer o quê? Que independente do agente agressor, seja ele infeccioso, não infeccioso, seja ele um vírus, uma bactéria, um álcool, um medicamento, seja lá o que for, tá? Você vai encontrar nesse fígado, né, a consequência dessa agressão. E a consequência dessa agressão depende do quê? Do tipo de agente causador, depende do tipo do fígado do paciente, ou seja, é constitucional dele, e depende também do tempo e intensidade que esse agente agressor agiu sobre esse fígado. Então, eu preciso saber se esse vírus está ali há muito tempo ou há pouco tempo. Tá? Isso é importante. Preciso saber se ele bebe muito ou bebe pouco, ou há quanto tempo ele bebe. E mais, eu preciso saber como é esse paciente. Se a genética dele é boa, se é ruim, se ele tem fatores predisponentes ou refratários à doença hepática. E mais importante ainda do que todos esses dois fatores, né? O tempo e a intensidade dessa agressão. Então, relacionados com o tipo de agente, né? O tipo de efeito adverso, relacionado ao tipo do fígado, tipo de paciente, e relacionado ao tempo e intensidade que esse efeito adverso age sobre esse paciente, eu vou encontrar alguns padrões de lesão hepática. Então, repetindo, esses padrões de lesão hepática, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, dependem de 3 importantes fatores. Depende do agente causador, depende do paciente e depende do tempo e intensidade que esse agente está agindo sobre o paciente. Então, vamos voltar ao nosso aluno. Ele, então, é um paciente jovem, está bebendo desde o primeiro período. Se eu examinar o fígado dele, vocês acham que eu já vou encontrar, por exemplo, fibrose? Eu acho difícil, porque é, né, muito pouco tempo de agressão, talvez aí 2 semestres de agressão, a dose de álcool é relativamente pequena, né? O paciente, ele é um paciente rígido, ele é um atleta, ele joga bola durante a semana, não tem nenhum histórico de doença hepática prévia na família. Então, mesmo assim, com a genética boa, com a baixa dose de agente agressor, eu já vou encontrar algum padrão de lesão hepática. É claro que eu não posso encontrar já de cara uma inflamação, de cara uma necrose ou apoptose, né? Regeneração já é algo também reparativo, mas eu já posso encontrar o seguinte: quando ele bebe, né, esse metabolismo do álcool vai competir com o metabolismo de outras substâncias. Por exemplo, o fígado, lá no seu hepatócito, ele tinha um papel fisiológico, né? Quando o paciente não bebia, ele recebia proteína, metabolizava proteína, liberava proteína, absorvia gordura, metabolizava a gordura, secretava a gordura. Mas agora, com a presença do álcool toda sexta-feira, mesmo que em baixas doses, mesmo no paciente jovem, ocorre ali agora uma competição pelo metabolismo do hepatócito. Então, se chega agora uma terceira substância para ser metabolizada, tá? Chega o álcool para ser metabolizado no fígado, a velocidade de metabolismo da proteína, da gordura, do carboidrato diminui. Então, se eu examinar o fígado desse paciente jovem, do quarto período de medicina do Itepac Porto, né, que ingere álcool toda sexta-feira, né, desde o primeiro período, eu já vou encontrar pelo menos um acúmulo intracelular, tá, de substâncias ou substratos. Por quê? Porque a ingestão de álcool, né, foi lenta e progressiva, foi em baixa dose, num paciente que era rígido, mas já causou um padrão de lesão hepática. Qual a explicação? Qual o mecanismo desse padrão de lesão hepática? Olha, a redução da velocidade, né, de metabolismo de substâncias que antes eram metabolizadas normalmente. Então, antes o fígado metabolizava proteína, gordura e também carboidrato. Chegou o álcool, poxa, é mais uma coisa para metabolizar. Resultado, diminui-se a velocidade de metabolismo de substâncias e substratos. O que eu vou encontrar? Vou encontrar acúmulo de proteína dentro do hepatócito. Isso é proteinose. Eu vou encontrar também o quê? Acúmulo de gordura dentro do hepatócito, isso é esteatose. Então, nesse paciente jovem, do quarto período de medicina do Itepac Porto, que ingere álcool desde o primeiro período, mesmo em baixas doses, num paciente que é ainda atleta, rígido e jovem, eu já vou encontrar degeneração e acúmulo intracelular. Até aí tudo bem? Tranquilo. Mas aí ele forma.
ele forma, né, e começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, começa a trabalhar, ficar mais estressado, ele resolve agora aumentar essa dose de álcool no final de semana. Ele começa, em vez de beber 4 long necks, 5 long necks, ele bebe agora uma caixa de Heineken toda sexta-feira à noite. Isso prossegue aí para o sábado também pela manhã. E ele faz isso praticamente todo final de semana. Mas agora já tem o quê? Um tempo de evolução a mais. A dose também, o efeito adverso, aumentou. O que eu posso agora encontrar? Olha, eu vou encontrar outros padrões de lesão hepática. Por quê? Mudou agora o quê? Mudou o efeito adverso? Não, mas mudou o quê? Mudou a sua intensidade. E o tempo também vem passando. Não mudou nem o efeito adverso, nem mudou o paciente, mas mudou o tempo e a intensidade. O que vocês acham agora que eu vou encontrar no fígado desse médico recém-formado, né, que aumentou a sua dose de ingestão de álcool, né, ele formou, já tem 2 anos, está fazendo a residência agora, 2º ano de residência, bebendo todo final de semana uma caixa de cerveja. Eu já vou encontrar o quê? Eu continuarei encontrando esse padrão de lesão hepática, chamado degeneração e acumulação intracelular? Claro que vou. Mas já vou encontrar o quê? Se as células dele começam a acumular muitas substâncias, começa agora então a haver o quê? Olha, ruptura. Se tem ruptura, tem morte. Então eu vou encontrar nesse médico jovem agora, além de degeneração, esteatose, proteinose, já vou encontrar necrose. Já vou encontrar algumas células já que sofreram apoptose. E veja só, se tem necrose, já tem o que também? Inflamação. Então é possível que nesse médico recém-formado, no 2º ano de residência, ao examinar o fígado dele, eu encontre esteatose, proteinose, degeneração hidrópica e já encontro necrose e já encontro também inflamação no fígado, ou seja, hepatite alcoólica. Mas não para por aí. E agora ele se forma, ele termina a residência e faz, deixa eu pegar aqui uma especialidade que ganha muito dinheiro, né? Pegou cirurgia plástica, ou neurocirurgia, né? Patologia não dá, né? Mas vamos lá. Se ele pega agora e termina a residência, né? E faz monta um serviço e ganha dinheiro, e agora ele tem, por exemplo, 38 anos de idade, já formado há 10, 15 anos, trabalhando, ganhando muito dinheiro. O que ele fez? Ele casou, foi para a igreja rezar? Não. Ele comprou um barco, né? Colocou em Porto Nacional esse barco e montou uma adega dentro do barco. E agora, todo final de semana, em vez de tomar só aquela caixa de cerveja, que já era muito, ele começa agora a beber, né, vinhos, né, beber agora uísque, né, todo final de semana, e sai do barco sexta-feira, só volta segunda-feira. Meu Deus do céu, o que aconteceu agora? Mudou o agente causador? Não. Mudou o paciente? Não. Mudou o quê? O tempo e a intensidade do agente agressor. Resultado, se eu examinar agora esse colega médico, né, que se formou já há 15 anos, está bem de situação, né, mas ele resolveu, né, partir para uma vida, né, inebriada no álcool. Vou encontrar quais padrões de lesão hepática agora? Eu vou continuar encontrando degeneração? Claro que vou. Vou encontrar o quê? Necrose, apoptose e hepatócitos? Claro que vou. Eu vou encontrar inflamação? Com certeza. Mas agora eu vou encontrar o quê? Esses 2 padrões de reparo. E já vou encontrar um padrão de reparo que me preocupa muito, que é a fibrose. Então perceba, né, que existem padrões de lesão hepática. E esse padrão depende do quê? Do tipo de agente agressor, depende do tipo do paciente e do tempo e da intensidade. E se esse colega nosso continuar bebendo, essa fibrose ela pode se estender pelo fígado, formar estruturas nodulares, que além de fibrose, tem no seu interior regeneração. Tá? Isso já é o quadro histopatológico da cirrose. E a cirrose, então, ela é o quadro, né, que compõe a fase final da hepatopatia crônica. E é claro que agora com cirrose ele vai ter o quê? As consequências de um fígado cirrótico. A principal delas é a insuficiência hepática. Tá? E esse mesmo tipo, né, de situação que eu tentei exemplificar para vocês aqui, com o nosso colega médico que foi evoluindo no álcool durante a sua vida, o que é totalmente, né, ruim, o vírus pode fazer a mesma coisa. Imagine que ele vai, por exemplo, para uma festa que vocês gostam aí, por exemplo, esses médios da sei lá quanto da vida aí, né? E ele vai nesses médios não sei quanto da vida e, de repente, lá na Bahia, lá no Rio de Janeiro, ou até mesmo em Porto Nacional, onde foi o encontro, ele manteve um sexo desprotegido. Ele teve um sexo desprotegido. E ele não bebe, ele não fuma, nada, mas ele teve um sexo desprotegido e adquiriu um vírus da hepatite B. A gente sabe que o vírus da hepatite B é uma DST. Ele adquiriu.
né? E naquela primeira infecção, né, aquela fase aguda, ele teve apenas uma sintomatologia muito inespecífica, semelhante a uma gripe, a uma virose. Ele nem deu moral para aquilo. Mas e agora? Agora ele tem o vírus B circulando. Se esse HBsAg, que é um dos antígenos virais do vírus da hepatite B, nós sabemos que existem, né, antígenos que são produzidos pelo vírus B, principalmente 3 antígenos, o HBsAg, o HBcAg e o HBeAg. São 3 antígenos, né, que podem ser produzidos pelo vírus B quando adentra o nosso organismo. Se ele mantiver o HBsAg positivo por mais de 6 meses, ele é portador crônico. Tá? Mas, se ele começar a responder à presença desse vírus, e essa resposta inflamatória a esse vírus persistir por mais de 6 meses, ele é um paciente que tem hepatite crônica pelo vírus B. Olha só. E agora, o mesmo tipo de situação que o álcool estava causando no fígado dele, que era agredir, né, todo final de semana aquele fígado do uso do álcool, né, agora quem vai agredir é o vírus. O que o vírus faz? O vírus tem um mecanismo muito similar. Ele vai agredir esse fígado do paciente de modo lenta, intermitente e progressivamente. E os padrões de lesão hepática vão surgindo também do fígado desse nosso paciente, que não era etilista, que não era tabagista, que apenas manteve um sexo lá desprotegido e agora tem hepatite B. E a hepatite B cronifica. E os padrões de lesão hepática vão acontecendo à medida que o fígado vai sendo lenta e progressivamente agredido pelo vírus B. Só que é um problema muito gigante aqui. Toda vez que o vírus agride, ele causa uma inflamação, o fígado tenta reparar e repara, mas nem todos os vírus são eliminados. Alguns fragmentos virais, alguns vírus entram em hepatócito e ficam lá quietinhos, quiescentes. Esperando o quê? Um outro momento mais à frente para agir de novo. Então, a persistência desse agente agressor vai gerando tipos diferentes de padrões de lesão hepática. Principalmente necrose, principalmente também o quê? Principalmente inflamação. E é lógico que essa inflamação ela vai ser reparada por regeneração numa fase inicial, mas uma fase mais tardia, quando o fígado estiver cansado de agressão, inflamação e reparo. Agressão, inflamação e reparo por meses, por anos, vai chegar um momento em que esse reparo, chamado regeneração, vai dar lugar a um outro tipo de reparo, predominantemente, né, a fibrose. Então, a mesma situação vai ocorrendo com o fígado desse paciente, só que o agente causador é diferente. É um vírus, mas o vírus, assim como o álcool, ele é um agente crônico, intermitente, e vai mudando os padrões de lesão hepática, até chegar onde? Naquilo que nós não queremos, que é a fibrose. Se essa fibrose vai se acumulando no fígado, formando nódulos regenerativos, isso é cirrose. E as principais causas de cirrose no nosso meio são justamente as hepatites virais e o uso crônico do álcool. E se eu examinar esse paciente agora com hepatite crônica pelo vírus B, com 40 anos de idade, e ele pegou esse vírus com 20, então são 20 anos de agressão. Quais são os padrões de lesão hepática que eu vou encontrar lá? Poxa, eu vou encontrar esteatose, proteinose, vou encontrar necrose, apoptose, vou encontrar inflamação, vou encontrar áreas regenerativas, mas já vou encontrar o quê? Fibrose. E a fibrose formando nódulos, o que é, na verdade, o aspecto histopatológico da cirrose. Tá? Se você entendeu essa conversa, esse bate-papo aqui, eu acho que muita coisa vai clareando na sua cabeça. Porque, olha só, se ele toma um medicamento também é tomado de forma crônica. Se ele desenvolve, por exemplo, padrões de lesão hepática relacionados com a medicação, vai caminhando da mesma forma. Você pode encontrar esteatose, proteinose, você pode encontrar inflamação, e se ele continuar a agredir esse fígado cronicamente pelo medicamento, ele pode ter uma cirrose secundária ao quê? Secundária ao uso do medicamento. Vocês estudaram comigo também o paciente que apresenta, por exemplo, insuficiência cardíaca direita. Se ele tem insuficiência cardíaca direita, o fígado volta para onde? Volta para a veia porta. O sangue volta para a veia porta. E agora, causa congestão da veia porta, que vai agora fazer o quê? Congestionar a veia centrolobular aqui, ó. Imagine agora, essa veia centrolobular congesta e o sangue começa a extravasar para essa área da zona 3. Imagina agora sangue inundando a zona 3.
Esses hepatócitos aqui não vão sobreviver a essa hemorragia, a essa presença de sangue aqui. Primeiro haverá uma congestão passiva crônica hepática. Agora, esses hepatócitos vão morrendo, vai haver aqui uma inflamação e haverá reparo. No início do processo, regeneração. Mas com o passar do tempo, vai haver agressão, tá? Vai haver o quê? Olha, se aqui está cheio de sangue, o sangue extravasa, esse hepatócito aqui, esses aqui, olha, não vão sobreviver. Eles vão morrer. Outros hepatócitos vão regenerar essa região. Mas se essa agressão é crônica, essa regeneração vai dando lugar à fibrose, que vai formando também nódulos, ligando estruturas entre si, formando o que chamamos de cirrose cardíaca. Então, esses padrões de lesão hepática têm que ser entendidos de um modo geral, antes de você estudar cada uma dessas afecções ou moléstias. Tanto as hepatites por álcool, hepatites também por vírus, tá? Estudar hepatite também, hepatite, cirrose cardíaca, estudar doenças de depósito, tá? Todas seguem esse padrão de lesão hepática. Tá bom? Até aí quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. O professor. Cerveja na faculdade é o quê? Cachaça e o quê? Nem sei o que é isso aqui que vocês colocaram, mas enfim. Né? Se não bebe mais cachaça, é cachaça, pior ainda, cachaça tá doido. A cachaça ela vai agredir o fígado, né, de uma forma mais intensa. Por quê? Porque o teor alcoólico é mais intenso. E a gente sabe que o álcool não só agride o fígado, mas também agride o pâncreas, que é outro capítulo para frente aí, causando pancreatite crônica. Tá? É dose dependente, né, professor? Dose dependente, ué, né? Olha aqui o Fred. Arthur intervenções. Não é verdade, né? Bom, ai. Muito bem. Pois é, pessoal. Professor, Não, pode perguntar. então o mecanismo fisiopatológico da cirrose vai ser o mesmo, só vai mudar o agente agressor. Basicamente, assim. Existem algumas pequenas nuances, né? É claro que isso também não vai seguir uma mesma regra, mas os padrões de lesão hepática são os mesmos. O que eu vejo na lâmina é a mesma situação. Eu vejo fibrose, eu vejo formação de nódulos, eu vejo hepatócito sofrendo necrose e apoptose, tá? Então isso é muito importante. Oi. Então, assim, já que o padrão é o mesmo, por exemplo, uma hepatite viral, o paciente pode apresentar esse mesmo padrão, né? Só que aí eu posso, por exemplo, determinar mais ou menos há quanto tempo esse vírus está ativo, baseado no padrão? Perfeitamente. E é isso que você precisa saber, ué. Né? Agora, preste bem atenção, Luciano, essa pergunta foi interessante, porque, veja só, qual que é o seu interesse nesse paciente? É saber primeiro qual a causa. Né? A causa você vai determinar e não eu. Por quê? Você vai, nesse paciente, né? É claro o seguinte, aí que é o problema do vírus B, e também do C. Se ele vai causando pequenas agressões durante o tempo, pode ser que essas agressões sejam assintomáticas, meu irmão. Então, o fígado do cara está sendo agredido e ele não está percebendo clinicamente. Mas, de repente, uma dessas agressões, né, é mais intensa e apresenta sintomatologia. Qual é? Dor abdominal, dor no hipocôndrio direito, náusea, vômito. Ele tem alterações da bilirrubina, ele começa a ter, por exemplo, colúria e acolia fecal. E ele procura você. Ele está tá ictérico, talvez 2 cruzes em 4. E agora? Você faz, então, o exame com ele. Poxa. Ele tem uma hepatopatia a ser diagnosticada. Você vai fazer o quê? Hepatograma. Vai ver o quê? Bilirrubinas. Vai ver o quê? Proteínas. Mas preste atenção. Transaminases, né? Você pegou uma transaminase super elevada, exemplo, uma transaminase de 800, 900, poxa, esse caso aí é um caso de uma hepatite bem massiva, bem acentuada. Normalmente, você vê isso na hepatite aguda, de alguns vírus ou de alguns outros tipos de causas. Na hepatite crônica, esse quadro é mais arrastado. As transaminases estarão elevadas, mas não tanto. Eu não esperaria, numa hepatite crônica, uma transaminase de 800, 900, 1000. Eu esperaria o quê? Se o normal é 45, 50, esperaria uma de 200, 250, 300. Tá? Tanto a ST quanto a LT. Isso me preocupa. O que mais? Tipo de bilirrubina acumulada. É hiperbilirrubinemia direta ou indireta? Bom, se já passou pelo fígado, a bilirrubina indireta, e ela foi conjugada pela glucuroniltransferase, e agora o fígado, né, os hepatócitos se rompem, no caso da hepatite viral, a principal bilirrubina que vai ser encontrada no soro, no sangue periférico, é a bilirrubina direta. Mas isso não quer dizer que é exclusivamente a direta. Você vai ter um aumento de bilirrubinas totais, às custas de bilirrubina direta. Tá?
Então, pelo padrão sorológico do paciente, pelo padrão laboratorial, você já vai identificando quais são as possíveis causas. E é claro que, além do hepatograma, que vai dosar bilirrubinas totais e frações, vai dosar também AST e ALT, vai dosar gama-glutamil transpeptidase, que é a gama-GT. A gama-GT alterada indica lesão do trato biliar. Tá? Você vai pedir também proteínas totais e frações. Por quê? Com baixa proteína, já é função hepática diminuída. Tá? O que mais você vai pedir para esse paciente? Ultrassom. Tá? E o que mais você vai pedir? Sorologia. Sorologia para quê? Para ver se essa agressão ela é de etiologia viral. E lá vem o HBsAg positivo, tá? Com a fração, né, anti-HBs, né, positivo, anti-HBC positivo. Opa, esse paciente tem não só vírus B, como ele tem hepatite pelo vírus B ativa. Tá? E agora, quem é que deu a causa? Foi você. Poxa, então eu sei qual é a causa. E aí vem a segunda pergunta. Se esse paciente tem hepatite pelo vírus B, quanto tempo ele tem isso? Qual a intensidade dessa inflamação? Será que ele já tem cirrose? Ah, boa pergunta. E agora? Agora a biópsia hepática. E é justamente isso, né? Para justamente isso serve a biópsia hepática em pacientes com hepatite crônica viral. Você vai biopsiá-lo para quê? Para que eu, agora patologista, te dê um estadiamento. Estadiamento de 2 importantes padrões. O que você quer saber? Se ele tem fibrose e qual a intensidade dessa fibrose. E quer saber se ele tem inflamação e qual a intensidade dessa inflamação. Por quê? Porque a hepatite é viral. Qual o tratamento? Tem remédio para o vírus? Não tem. Você vai fazer o quê? Um medicamento que vai imunomodular essa resposta inflamatória. O que está acontecendo? Essa inflamação está causando prejuízo para o fígado do paciente. Tanto a presença do vírus quanto o processo de resposta ao vírus está causando problema. Então, o que você vai fazer agora? Dá um imunomodulador. Você usa o interferon gama, interferon peglato, para imunomodular essa resposta inflamatória. Mas para você imunomodular essa resposta inflamatória, o cara tem que ter inflamação, pô. Se você faz uma biópsia hepática nesse paciente aí, com 60 anos de idade, que apresenta para você um quadro de hepatopatia viral, tá? Você quer saber como é que está lá o fígado dele, e você encontra muita quantidade de fibrose e pouca inflamação, para ele não serve medicamento, para ele é fila de transplante. Agora, se você faz uma biópsia hepática e encontra muita inflamação e pouca fibrose, opa, esse paciente vai se beneficiar com o imunomodulador. Então, a causa da hepatite viral, quem vai me dar é você. Olha, Arthur, está aqui os exames dele junto com a biópsia, ó. E eu vou ver, ó, transaminases levemente tocadas, proteínas levemente alteradas, uma bilirrubina total aumentada às custas de bilirrubina direta. Tá? Vou encontrar agora o quê? Um HBsAg positivo, vou encontrar anti-HBC, IgG e IgM positivo, tá? Só que ele tem uma doença crônica agudizada. Né? Beleza, já sei. E agora? Agora vamos ver a biópsia. E eu vou olhar. E olha, eu vou te dar agora o estadiamento desse processo, tanto inflamatório quanto da fibrose. Vou te devolver essa biópsia e você agora vai conduzir o caso. Tá certo? Vamos mais, pergunta. Arthur, Estou escutando. se a gente tiver uma obstrução do fluxo biliar, pode haver uma esteatose e, por fim, uma cirrose? Perfeitamente. Obstrução de quê? Do fluxo biliar? Você vai ter colestase. Não confunda esteatose com colestase. Tá? Colestase é acúmulo de bile. Tá? Essa colestase ela pode ser intrahepática ou pode ser extrahepática. Colestase intrahepática, você tem lesão de ductos biliares intrahepáticos. Colestase extrahepática, as vias biliares extrahepáticas estão comprometidas. Exemplo de uma colestase intrahepática, as hepatites virais. As hepatites alcoólicas, tá? E você vai encontrar isso aqui, ó, deixa eu ver lá na frente. Você vai encontrar isso aqui, ó. Isso aqui é colestase. Tá? Olha, acúmulo de bile dentro do fígado. Então, ela é intrahepática. Agora, se o paciente, por exemplo, apresenta um cálculo biliar, esse cálculo biliar sai da vesícula, vai pelo ducto cístico, cai no colédoco e obstrui a ampola de Vater. Começa a haver o quê? Uma estase de bile nas vias biliares extrahepáticas. Ele vai ter o quê? Hiperbilirrubinemia, tá? Às custas de bilirrubina direta. E você faz ultrassom às vias biliares extrahepáticas dilatadas. Tá? Então, essa é uma colestase extrahepática.
As colestases extrahepáticas tendem a ter uma correção cirúrgica. Por quê? Porque a causa é obstrutiva cirúrgica. Já as colestases como essa aqui, olha, intrahepática, ela é de causa clínica e o tratamento também é clínico. Então, existe uma regra geral para isso. Acúmulo de bile, tá, é colestase. Mas se você tem acúmulo de gordura dentro do hepatócito, isso é esteatose. Você pode encontrar essas duas coisas em um fígado cronicamente agredido. Você pode encontrar colestase, porque você tem lesão de canalículos biliares, e pode encontrar também esteatose, porque tem hepatócito repleto de gordura. Agora, qual a intensidade disso? Qual a relação disso com a clínica? O que fazer com esses achados? Como conduzir esse paciente? Esse aqui é o segredo. Tá? Bacana? Vamos mais. Pergunte aí. Professor, essas duas colestases, tanto a extrahepática quanto a intrahepática, vai ser às custas de bilirrubina direta? Opa, boa pergunta. Não, você pode... a bilirrubina é muito mais direta do que indireta. Isso é verdade. Tá? Agora, existem, né, outras formas de, não de colestase, mas de hiperbilirrubinemia, né, indireta. Por exemplo, o paciente, às vezes, começa a acumular bile dentro do fígado e essa bilirrubina, esse acúmulo de bilirrubina dentro do fígado, ela é indireta. Em que situações acontece isso? Em anemias hemolíticas. Se o paciente tem uma anemia hemolítica, por exemplo, malária, ele tem, às vezes, uma destruição de hemácias por malária, esse excesso de bilirrubina indireta vai se acumular onde? No fígado. Tá? Por quê? Porque ele é que faz essa transformação de bilirrubina indireta em indireta. E aí o seu paciente no soro vai ter o quê? Hiperbilirrubinemia às custas de bilirrubina indireta. Agora, as colestases intrahepáticas e extrahepáticas por causas virais ou por doenças de obstrução das vias biliares extrahepáticas, elas aumentam a bilirrubina muito mais às custas de bilirrubina direta, já conjugada. Tá? Quem mais? Pode seguir? Vamos lá, então. Olha aí, causas de hepatites. Falei para vocês, as causas podem ser não infecciosas ou infecciosas. Dentre as causas não infecciosas, a mais comum, álcool e medicamentos. E dentre as causas infecciosas, os vírus. Tá? Mas olha só, existe hepatite por bactéria, hepatite por fungo, hepatite por protozoário, por metazoário. Existem outros tipos de vírus que não são os hepatotróficos, como, por exemplo, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, vírus da febre amarela. Tá? Mas, de um modo geral, as hepatites são classificadas de acordo com a sua causa em não infecciosas e infecciosas. E essas hepatites que cronificam pode levar o paciente a apresentar uma cicatrização fibrótica no teu fígado, que pode formar nódulos e, lógico, gerar a cirrose hepática. Tá? Aqui uma hepatite aguda. Ó. Se é uma hepatite, é uma inflamação. Se é aguda, ela tem aquelas mesmas características de inflamação aguda. Fenômenos o quê? Vasculares e exudativos. Você tem exudato inflamatório. Agora, se a hepatite é aguda e viral, qual é a célula que irá compor esse exudato? Espera aí. Se a agressão é por vírus, a célula que responde ao vírus é linfócito. Então, você vai encontrar lá no lóbulo hepático, principalmente na zona 2, na zona centro-lobular, vários linfócitos ali causando processos inflamatórios. Alguns hepatócitos em necrose, outros em apoptose, tá? Típico de uma inflamação aguda. Um processo com vasos dilatados, tá? O espaço porta dilatado, porque a artéria hepática está dilatada. Os canalículos biliares ali, os sinusóides vão estar todos dilatados. Por quê? É um processo inflamatório, então ele é vascular e exudativo. Mas se a causa é viral, a célula que vai predominar, ela é o quê? Um linfócito. Ah, mas se for uma hepatite bacteriana, adivinha qual célula? Será o neutrófilo. Arthur, mas é uma hepatite por verme, parasita. Vai ter o eosinófilo lá. Não muda. Agora, se o processo é vascular exudativo, numa hepatite aguda, qual é o achado macroscópico desse fígado? Olha, se tem um processo vascular exudativo, formando o quê? Formando edema dentro do fígado por aumento da permeabilidade capilar, o fígado vai aumentar de volume. Você vai encontrar o que no exame físico? Hepatomegalia. E no ultrassom? Hepatomegalia. Porque esse processo é inicial, agudo, vascular e exudativo. Tá? Você pode encontrar algumas áreas de modificação da densidade, ó, mostrando o quê? Necrose e exudato no ultrassom. Umas áreas hipoecogênicas. Tá? Você pode encontrar na macroscopia, olha lá, umas áreas um pouco mais acumuladas de sangue, olha, mais acastanhadas, enegrecidas. Isso que é o exudato. São vasos dilatados, tá? Aumentando a permeabilidade capilar, permitindo que a célula inflamatória chegue até o local da lesão. Tá? E perceba que esse fígado aqui aumentou tanto que chegou até quase ultrapassar a loja renal. Ó.
Tá? Logo aqui embaixo está o rim, encostando já no rim, à direita. Tá? Esse é um achado comum da hepatite viral aguda e das hepatites agudas de modo geral. Tá certo? Muito bem. E se esse agente causador não é eliminado completamente pelo nosso organismo? Como assim? Olha, você nunca ouviu falar em hepatite crônica pelo vírus A. Por quê? Porque o vírus A, em 2 semanas, ele é eliminado completamente pelas fezes. Tá? Então, você tem uma eliminação completa do agente agressor, tá? E uma recuperação, teoricamente, muito boa do fígado. Tá? A não ser que esse paciente tenha alguma alteração genética, constitucional, a não ser que o vírus que ele adquiriu, A, seja um vírus extremamente agressivo, aí aquela hepatite que deveria ser branda, vira uma hepatite fulminante. Então, depende muito também do comportamento do paciente, do vírus, para eu saber se aquilo vai caminhar ou para uma hepatite A que vai se resolver, ou se aquela hepatite A vai caminhar para uma coisa mais extensa e mais fulminante. O que vai reger isso? O tipo de vírus e o tipo de paciente. A maioria dos pacientes com hepatite A, eles melhoram com, inclusive, né, com presença de imunologia para a vida toda. Né? Agora, tem alguns pacientes com hepatite A que evoluem para um quadro avassalador de hepatite fulminante e acabam morrendo de insuficiência hepática aguda. Agora, hepatite A cronificar, não. Porque, teoricamente, você elimina esse agente agressor, tá, por pelo menos 2 a 4 semanas. Agora, já o vírus B e o vírus C, tá, eles causam uma doença mais arrastada. Simplesmente porque a gente não consegue eliminar completamente esse agente agressor. Eles ficam lá, eles cortam o nosso DNA do hepatócito e se integram. O vírus entra pelo citoplasma, atravessa o hialoplasma, corta a carioteca, entra, corta o DNA do hepatócito e se integra. E fica lá, utilizando todo o maquinário da célula hepática. Ele prolifera, rompe, tá? Ali já tem então uma necrose de hepatócito, é uma inflamação inicial, outras partículas virais vão para outros hepatócitos, tá? Ocorre um processo inflamatório, resolve-se aquela inflamação, mas o vírus continua lá. Para quê? Para esperar um outro momento lá na frente para agredir de novo. Você é um hospedeiro para ele. E se você, então, apresenta esse vírus, né, por mais de 6 meses, você já tem hepatite crônica? Não. Você tem infecção crônica. Você é portador. Isso é normalmente medido pela presença do HBsAg circulando por mais de 6 meses. Você é portador do vírus. Mas se você tem HBsAg e começa a produzir anticorpos anti-HBsAg, anti-HBcAg, anti-HBeAg, e isso acontece por mais de 6 meses, você não é apenas portador, você agora tem hepatite crônica, que indica alteração hepática, hepatite, inflamação no fígado por mais de 6 meses. Você pode ser portador, passar esse vírus B sem ter hepatite crônica. Agora, se você está respondendo à presença desse vírus com um processo inflamatório, e essa inflamação está persistindo por mais de 6 meses, aí você tem realmente hepatite crônica. Tá? Que olha só, não é uma doença isolada, ela é uma síndrome. Preste bem atenção, não tem uma relaçãozinha aqui com o Covid? Todo mundo acha que o Covid é um vírus extremamente pulmonar, exclusivamente pulmonar. Lê do engano. Onde houver aquele receptor de ECA2, ele está entrando. Tanto é que já tem casos aí publicados que ele causa encefalopatia necrotizante hemorrágica. Por quê? Ele causa dano nos vasos cerebrais. Então é uma síndrome do Covid e não é apenas uma pneumonia. É claro que lá no pulmão tem muito mais receptor de ECA2, tanto no pneumócito tipo 2 quanto na célula endotelial. Né? Mas esse vírus está aí sistemicamente circulando, pessoas. Mesma coisa o vírus da hepatite. Tá? Ana? Olha aí, mais uma vez, né, mostrando aqui um processo inflamatório associado nesse fígado. Tá? Próximo aqui é um ducto do biliar. E a destruição do ducto biliar permite que a bile extravase e cause colestase intrahepática. Tá? As colestases intrahepáticas são de etiologia e tratamento clínico, enquanto que as colestases extrahepáticas normalmente são de causas e também tratamento cirúrgico. Bacana? Bom, de um modo geral, quando essa inflamação cronifica, tá? Você agora tem que fazer um certo estadiamento dessa inflamação. E perceba aqui que eu tenho 3 tipos diferentes de intensidade de inflamação. Uma inflamação aqui embaixo, ó, praticamente limitada ao espaço porta. E essa aqui, lembra lá das zonas? Essa aqui ela está no espaço porta e já fez o quê? Rompeu a lâmina limitante e está onde? Na zona 1. Então ela é um pouco mais intensa do que essa.
Essa aqui é mais intensa do que essa. Por quê? Porque ela saiu do espaço porta e está periportal. Isso aqui é chamado de necrose ensacabocado ou piscimionecrose. É um termo para os patologistas. Agora, olha aqui em cima. Esse processo inflamatório, olha, ele é intenso. Ele pode estar ligando um espaço porta a uma veia centrolobular. Então, ela é chamada de lesão necroinflamatória em ponte. Por que é importante observar isso? São as intensidades dos processos inflamatórios. Vamos lembrar dos padrões? Olha só, aqui eu estou encontrando inflamação. Mas olha só esse hepatócito aqui, olha. Em vidro despolido. O que é isso aqui? Isso aqui é acúmulo de substância e substrato. Tem também degeneração. Outro padrão de lesão hepática. Então, o que analisa a biópsia hepática? Analisa os padrões de lesão hepática. Mas analisa principalmente 2 tipos de padrões. Tá? Quais são esses padrões? Vou mostrar aqui. Ó. Os padrões são esses. Ó. A lesão necroinflamatória e a fibrose. Perceba o seguinte. Olha aqui. Essa fibrose. Onde ela está? No espaço porta. Por quê? Porque antes havia aqui uma inflamação no espaço porta. Então, onde antes tinha inflamação, agora tem fibrose. Por quê? Porque é o processo inflamatório como um todo. Tanto a inflamação quanto o reparo acontecem ao mesmo tempo. Só que no momento mais distante, o processo reparativo e produtivo predomina. Olha aqui, cheio de fibrose no espaço 2, na zona 2. Ó. Arthur, mas já é cirrose? Boa pergunta. Não é. Por quê? Para ser cirrose, essa fibrose tem que começar a circundar hepatócitos em regeneração. Tá? Isso aqui, olha, isso aqui já é cirrose. Ixi, eu não estou enxergando, não. Calma. Vou mostrar para você. Ó. Deixa eu ver se eu consigo anotar aqui. Ó. Aqui já tem um nódulo regenerativo. Ó. Aqui está se formando outro. Ó. Aqui tem um nódulo gigante. Ó. Aqui. E aqui está se formando outro. Ó. Ó. Essa formação nodular aqui, tá? Cicatricial, uma fibrose circundando hepatócitos com outros padrões de lesão hepática. Olha só, esteatose, inflamação, hepatócitos tumefeitos, degenerados. Opa, se eu encontro, então, fibrose circundando hepatócitos em degeneração, em regeneração, né, sofrendo, isso aqui, então, já é cirrose. Então, nem toda fibrose é cirrose, tá? Nem toda fibrose é cirrose. Certo? Vamos mais. Até agora, alguma dúvida? Entendendo? Pergunte. Quando você já tem uma agressão no fígado, que já está em estágio de fibrose, com formação de nódulos, essas coisas, é passiva ainda de regeneração essa área que foi atingida ou não? Não. Já era, meu irmão. Já era. E o pior é que essa área cicatricial aí, cicatrizada, ela perde a sua função. Então, quanto mais se acumula fibrose, maior a chance de quê? Você caminhar para uma cirrose e maior a chance de tornar o quê? Um fígado insuficiente. Isso aqui é característica da cirrose. É um estágio final da hepatopatia crônica, você encontrar um fígado insuficiente. E o paciente tem clínica de insuficiência hepática. Tá? Boa pergunta. Mas tem como retardar, né? Isso. Tem como retardar se você identificar a causa, fizer o modulador da inflamação. Né? O que você pode fazer para ele agora é retirar a causa básica. Mas aquela lesão, essa fibrose, essa cirrose, ela já realmente já não vai ser regredida, ela não volta atrás. Tá? Aquele parênquima já foi perdido. Cabe agora você retirar ou controlar, e veja bem, é difícil, hein? Talvez o álcool você retire. Aí o paciente agora tende, pelo menos, a estabilizar o quadro. Mas e o vírus? Esse vírus vai agredir ad eterno esse fígado, de forma crônica e intermitente, com períodos de acalmia e períodos de agressão. E é nessa agressão que ocorre inflamação e reparo. Agressão, inflamação, reparo. Agressão, inflamação... Olha só, vou te contar uma história. Quando você tem uma agressão, né, o fígado, então, sofre ali necrose dos hepatócitos, ocorre uma inflamação, e se você está no quadro inicial, aqueles hepatócitos que morreram vão ser, então, regenerados. Os que sobraram se multiplicam e ocupam aquele espaço. Isso é regeneração. Beleza. Mas chega um momento em que ocorre agressão, lesão do hepatócito, morte, inflamação, e aí, de tanto acontecer regeneração, o fígado se exaure. Quando ele se exaure, olha isso que interessante, uma célulazinha que mora no espaço de Disse,
O que é o espaço de Disse? Aquele espaço entre o sinusoide e os ductos biliares. Tá? Esse espaço de Disse apresenta uma célulazinha ali, chamada célula estrelada, também chamada de célula de Ito, ITO. Quando o fígado cansa de regenerar, essa célula de Ito sai do espaço de Disse, vem para o lóbulo hepático, se transforma em um fibroblasto e começa a sintetizar fibras. É ele que promove esse aspecto cicatricial, essa célula de Ito, célula estrelada. E aí começa o quê? O seu tipo de reparo mudando de regeneração para cicatrização por fibrose. Tá? É uma agressão crônica que leva a isso. Joia? Então, para que serve uma biópsia hepática? Uma biópsia hepática, no caso de um paciente com hepatite crônica viral, hepatite crônica medicamentosa, hepatite crônica por álcool, você quer estadiar esse paciente, você quer saber o quê? No caso, principalmente da hepatite crônica viral, saber se ele tem lesão necroinflamatória e qual a sua intensidade, saber se ele tem fibrose e qual a sua intensidade. E aqui está, ó, pelo método chamado método de Metavir, método Gaioto, tá? Aqui é uma mistura de dois métodos, é o método da Sociedade Brasileira de Patologia, aqui o estadiamento das lesões necroinflamatórias, que avaliam onde está essa lesão necroinflamatória, tanto no espaço porta quanto no lóbulo. Olha só, a inflamação está lá, mínima no espaço porta, mas não tem nenhuma inflamação no lóbulo, então ela é estadiamento zero. Existe uma inflamação, então, no espaço portal. E aqui no lóbulo tem inflamação, alguns linfócitos salpicados lá, e não tem necrose, então ela é estágio 1. Chegando até mesmo aqui ao estágio 4. Ó. Uma necrose intensa de hepatócito periportal, chamada necrose em saca-bocado, piscinionecrose. E lá no lóbulo, as necroses de hepatócitos que fazem aquelas chamadas lesões em ponte. Esse é o estágio mais avançado da lesão necroinflamatória em um fígado cronicamente agredido. Tá? E esse também faz o estadiamento da fibrose. Ó. Não tem fibrose nenhuma, 0. A fibrose está no espaço porta, 1. Ela está no espaço porta e se estende para a zona 1, periportal. Então, ela é estágio 2. Né? Não, a fibrose se estende para septos, mas não há uma distorção da arquitetura. Ela fica ali entre os lóbulos, então ela é tipo 3. Ah, não, ela tem, olha, ela distorce a arquitetura, forma nódulos regenerativos, isso é cirrose. Tá? Então, 2, para ficar em prova, hein? Quais são os parâmetros estadiados num paciente com hepatite crônica? Tá? Quais são os parâmetros que são estadiados mediante a biópsia num fígado de um paciente com hepatite crônica? A resposta é lesão necroinflamatória e fibrose. Olha, e aí vamos fechar então com a cirrose. Fase terminal da hepatopatia crônica. Uma lesão parenquimatosa do tecido hepático, essa lesão ela é nodular, ela pode ser micronodular, nódulos menores do que 3 milímetros. Macronodular, lesão nodular maior do que 3 milímetros. Tá? Existe uma alteração e uma reestruturação vascular nesse fígado e, lógico, a presença de fibrose. Outra questão de prova, quais são as principais etiogenias, causas de cirrose? A doença hepática alcoólica, as hepatites virais, doenças biliares, que podem ser primárias, primitivas, de cunho genético. Exemplos, cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, hemocromatose e doença de Wilson. Não confundir hemocromatose com hemociderose. Hemociderose é acúmulo de ferro dentro do tecido. Hemocromatose, nós temos também acúmulo de ferro, mas temos também diabetes mellitus, fibrose, né? E aí vai. Tá? E a doença de Wilson é acúmulo de cobre. Né? Então, são doenças metabólicas que levam também a esse dano crônico no fígado, levando a cirrose. E aqui temos ó, uma lesão, aqui, ó, um fígado cirrótico, olha lá, cirrose micronodular. Tá? Olha só, as traves de fibrose na luz polarizada, mostrando aqui, formando então esses nódulos cicatriciais regenerativos, tá? E aqui 2 padrões de lesão hepática, ó. Aqui a cirrose micronodular, adjacente à esteatose. E é lógico, se o fígado apresenta essa cicatriz fibrótica, ele vai retrair. Tá? E você encontra aqui, olha, acúmulo de líquido, líquido e líquido. E aqui o tecido hepático retraído. Tá? Olha só, retração do parênquima hepático mediante uma cirrose macronodular. E aqui uma cirrose micronodular. O fígado preserva o seu tamanho, mas com certa irregularidade da sua superfície. Tá? Então aqui uma cirrose micro, com nódulos menores do que 3 milímetros, e uma cirrose macronodular. Isso depende também do paciente e do agente causador desse processo inflamatório crônico agressivo. Tá? Beleza?
E aqui a microscopia da cirrose, ó. Uma cirrose micronodular, né? Ou macronodular, que se apresenta microscopicamente através de quê? De nódulos, tá? Cicatriciais com fibrose circundando hepatócitos em regeneração e degeneração. Degeneração, esteatose. Regeneração, tumefação, tá? Aumento de alguns tipos de substâncias dentro desse hepatócito e aí vai. Tá? Isso aqui, então, é a microscopia da cirrose, fase final da hepatopatia crônica. Beleza? Podemos parar por aí? Depois falarmos sobre neoplasias em outro momento? Professor, eu tenho duas perguntas aí. Então, no caso da esteatose, existe a reversão.